O papel sumo sacerdotal de Jesus era superior ao de qualquer sacerdote levita, porque o Messias era sacerdote de uma ordem mais elevada. Se os sacerdotes judeus e suas leis pudessem salvar as pessoas, por que Deus precisaria enviar a Cristo como um sacerdote que não veio da tribo de Levi, a tribo sacerdotal, mas da tribo de Judá? Os sacrifícios de animais tinham que ser repetidos e ofereciam apenas um perdão temporário, mas o sacrifício de Cristo foi oferecido uma vez. Ele oferece um perdão total e permanente. Sob a nova aliança, o sacerdócio levítico foi cancelado a favor do papel de Cristo como sumo sacerdote. Por Cristo ser nosso sumo sacerdote, precisamos prestar atenção nele. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus, que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho para sempre aperfeiçoado. Hebreus 7, versos 26 ao 28. Uma vez por ano, os fiéis em Israel reuniam-se diante do tabernáculo, ou templo, no dia da expiação. Era uma ocasião solene em que o sumo sacerdote entrava no sagrado santuário, o Santo dos Santos, através do véu que o separava da área do santo lugar. Aqui, no lugar sombrio, ele espargiu o sangue do sacrifício sobre o propiciatório da arca do concerto para fazer propiciação pelo pecado. O primeiro a ser sacrificado era um novilho, cujo sangue era trazido para o Santo dos Santos e espargido sobre o propiciatório pelo sumo sacerdote, que assim fazia expiação pelos seus próprios pecados. 7 vezes espargia o propiciatório com o dedo. Então, voltando à congregação silenciosa, sacrificava um bode e com o seu sangue voltava ao Santo dos Santos para repetir o ritual sagrado. Dessa vez, pelos pecados do povo. Era necessário que o sumo sacerdote oferecesse todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Os sacrifícios oferecidos eram ineficazes, porque os sacrifícios de um animal não podia pagar a pena pelos pecados do homem. Um sacerdócio imperfeito só podia oferecer sacrifícios imperfeitos. Havia necessidade de um sumo sacerdote perfeito que pudesse oferecer sacrifício perfeito. O homem havia pecado, por isso tinha de pagar a sua pena. Era preciso, pois, que o sumo sacerdote fosse um homem sem pecado. O escritor diz que temos tal sumo sacerdote na pessoa de Jesus Cristo, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Hebreus 7, verso 26. Como um homem perfeito, ele podia oferecer sacrifício perfeito, e isso ele o fez, oferecendo-se a si mesmo. Esta é a mensagem da cruz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2, verso 24. Como vencedor da morte, ele continua a funcionar como o nosso sumo sacerdote no céu, porque seu sacerdócio é perfeito para sempre. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho para sempre aperfeiçoado. Hebreus 7, verso 28. Estando completo o seu ministério de expiação,
Agora ele está empenhado num contínuo ministério de intercessão. Vemos que pelo fato de Jesus Cristo ser sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não está limitado pela lei dada no Sinai, nem pelas limitações do sistema sacrificial. No capítulo 7, versos 1 ao 10 de Hebreus, vimos que Cristo aperfeiçoou o sacerdócio mediante sua pessoa, quem ele era, trazendo consigo uma ordem superior. Os versículos 11 ao 22 revelam a promessa, por que ele veio, que devia trazer uma superior aliança. Finalmente, nos versículos 23 ao 28, vemos o desempenho de nosso Senhor, o que ele fez, ao tornar-se superior sacerdote. O sacerdócio de Cristo, vinculado à ordem de Melquisedeque e, portanto, não limitado pelo sistema sacrificial do Antigo Testamento, é perfeito. Como crentes, podemos ficar tranquilos, porque não temos que pagar por nossos pecados. Ele pagou. Não temos que oferecer sacrifícios. Ele se ofereceu. Não temos que procurar um sacerdote melhor. Ele é perfeito. Não temos que procurar alguém que interceda diante de Deus por nós. Ele intercede. Fomos libertos para desfrutar de uma vida realizada em serviço grato a Deus. O próprio Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus te abençoe em Cristo Jesus.